Glória a Deus. Glória a Deus, queridas. Muito bom poder vê-las. Deixa eu ver se chegou mais alguém. A Virgínia está aí. Tudo bom, Virgínia? Tudo bom, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Deus abençoe, querida. Então, que jóia. Então, vamos lá. Nós falamos a semana passada sobre armas espirituais. E nós falamos sobre o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há no nome de Jesus. E falamos ainda sobre, quem pode lembrar aí? O louvor e adoração. Falamos sobre o poder do louvor e adoração como armas espirituais. E hoje nós vamos continuar falando sobre Gente, tá tão legal isso daqui. Nós vamos falar sobre o poder de uma arma espiritual que é o testemunho. Quando eu fui estudar a respeito do testemunho, eu falei, eu nem vou passar para as irmãs, né, testemunho como arma espiritual. Mas depois do culto que a gente teve domingo agora, vocês tentem contextualizar isso que eu vou estar falando com o culto de domingo. A Doris e a Virginia, e não sei mais alguém que não estava presente domingo, o culto foi tão tremendo que as pessoas começaram a compartilhar o que Deus fez, o que Deus operou, que chegou na hora da palavra, o pastor Eduardo falou, gente, Deus já agiu tremendamente no nosso meio essa noite, e chamou o pastor Daniel para orar e encerrar o culto. E não teve palavra, e eu há 20 e tantos anos que eu tenho de SESI, não lembro um culto em que não foi ministrada a palavra, mas o poder do testemunho foi edificante para a vida de todos que estavam presentes. Então, eu quero compartilhar com vocês sobre o testemunho como arma espiritual que muitas vezes é negligenciada. Lá em Apocalipse 12, no capítulo 11, está falando assim, e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, o dragão foi derrotado pelo testemunho e pela palavra. Quando nós compartilhamos o nosso testemunho, nós não estamos contando uma história ou contando uma experiência boa que nós tivemos. Nós estamos ativando uma arma espiritual de autoridade legal. Nós estamos ativando uma arma de autoridade no reino espiritual. O testemunho é como um documento judicial no mundo espiritual. Ele prova o que Deus já fez. Ele anula as mentiras do diabo. E o testemunho estabelece precedentes para vitórias futuras. Ou seja, se Deus já fez, ele vai continuar fazendo porque Deus não muda. Então, quando você compartilha um testemunho, você está abrindo no reino espiritual precedentes para que Deus continue agindo. O testemunho não é sobre nós mesmos. Ele é sobre a fidelidade de Deus que se manifesta através de nós. Nós não testemunhamos para nos vangloriar, mas nós testemunhamos para decretar repetição. Se Deus fez uma vez, ele vai fazer de novo. Então, o testemunho transforma a nossa memória. O testemunho corta a dúvida e o testemunho fortalece a fé coletiva. Eu gosto muito de ouvir testemunhos na internet, então eu não assisto televisão, mas eu vou no YouTube e eu fico ouvindo testemunhos. E como é bom, né, saber, depois eu conto para o marido, eu compartilho, eu falo, nossa, eu vi um testemunho tremendo de coisas que Deus fez. Por quê? Porque a nossa fé é ativada através do testemunho. O testemunho é uma arma poderosa porque é uma prova irrefutável daquilo que Deus faz. Ele não é uma opinião, ele é um fato registrado no céu. O testemunho desfaz as acusações porque ele mostra que o inimigo já perdeu antes. Olha a força que o testemunho tem no reino espiritual. Ele prova que o inimigo já foi derrotado. E ele ativa a fé e a memória divina também. Quando nós lembramos o que Deus já fez, nós ativamos uma lei espiritual. O que foi estabelecido uma vez pode ser invocado novamente. Nosso testemunho também constrói uma autoridade coletiva. Ele fortalece a igreja. Ele cria um legado de vitória que o inferno não pode ignorar. Olha que coisa legal. O testemunho cria na igreja um legado de vitória. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o testemunho de Pedro e João
quando eles curam o paralítico lá na porta do templo. Está lá em Atos 4, do 18 a 20. E clamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, as autoridades, da sinagoga. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, qual foi a resposta de Pedro e João para os líderes judeus? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Então, eles estavam declarando o seu testemunho como uma arma. Isso formou uma prova legal que nem os líderes puderam silenciar. Por quê? Porque outras pessoas viram. Então, o testemunho não pode ser silenciado. É a prova no reino espiritual daquilo que Deus fez. Olha como é tremendo e a gente não sabe. Eu, sinceramente, não sabia que o testemunho é uma arma espiritual. A igreja cresceu e o testemunho se espalhou. Ou seja, quanto mais testemunhos eles ouviam, mais eles tinham fé e mais testemunhos aconteciam, que a fé dos outros era edificada e mais testemunhos aconteciam, e foi dessa forma que a igreja foi crescendo. O testemunho dos fiéis avança, multiplica e constrói o reino. Em Atos 26, Paulo está sendo preso e julgado injustamente, Ele foi na presença do rei Agripa. E qual foi a defesa do Paulo? Ele contou o testemunho dele. Ele contou que ele estava no caminho de Damasco, que ele caiu do cavalo, que ele recebeu uma comissão de Deus. E aquilo que era para ser uma audiência hostil se tornou numa oportunidade de salvação e de libertação. Por quê? Porque o próprio rei falou: Paulo, Paulo, por pouco não me torno cristão agora. Mas e quantos outros que se tornaram, ouviram aquele testemunho de Paulo e puderam aceitar o evangelho? A Bíblia não fala, mas eu acredito que aquele testemunho de Paulo tocou muitas vidas. E foi a defesa que ele usou. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, está falando: eles venceram o dragão pela palavra do seu testemunho. Isso nos ensina que o testemunho é uma arma de resistência. Ele não depende do confronto, mas da fidelidade. Ele garante a vitória nas nossas vidas. Toda vez que a gente declara o nosso testemunho, o mundo espiritual responde de forma imediata. Ou seja, acusações são anuladas, o inimigo perde forças, porque ele não pode negar o que Deus já fez. O inimigo não pode negar aquilo que Deus fez, provou através das nossas vidas. E a fé, então, é ativada através do testemunho. Deus honra o que Ele mesmo já fez. Então, as igrejas se tornam mais resistentes quando impregnadas de testemunhos vivos. Olha que coisa tremenda! A igreja se torna mais resistente. E o testemunho é uma estratégia de guerra espiritual. Como aplicar o testemunho no nosso dia a dia? Como que a gente vai usar o testemunho? Primeiro, declare a vitória passada. Em meio às novas guerras, você fala: Deus, o Senhor já fez, então o Senhor vai fazer de novo. O Senhor já curou, o Senhor pode curar de novo. O Senhor já libertou, então liberta novamente. Então a gente, quando declara aquilo que Deus já fez, a gente está nos fortalecendo para que possa viver novamente essa experiência do poder de Deus. Segundo ponto, para aplicar o testemunho no nosso dia a dia, é usar o testemunho nas nossas orações. E a gente tem que profetizar. Assim como o Senhor libertou a minha vida, liberta também a vida de fulano. Assim como o Senhor abriu meus olhos espirituais, abre, Senhor, os olhos espirituais dessa pessoa. Assim como o Senhor agiu no passado, age hoje, porque Tu és o mesmo. Então, quando a gente declara o testemunho nas nossas orações, nós estamos clamando diante do reino espiritual o poder vivo de Deus. Então, o testemunho é uma arma na nossa oração também.
E outra coisa que a gente tem que usar o testemunho é compartilhar nosso testemunho. Ele não pode ser guardado só para nós, ele deve ser compartilhado para edificação do corpo. O testemunho transforma experiências em decretos de autoridade. Ele transforma uma experiência num decreto, porque Deus fez, está registrado no reino espiritual. E ele é o mesmo, e ele não muda, e ele pode fazer de novo. Então, quando você declara em voz alta, na tua oração, na tua intercessão, o teu testemunho, o testemunho que você viu, o testemunho que você viveu, você está refutando qualquer tipo de acusação do inimigo, de que você pode ser fraca, de que você não vai receber vitória, de que essa causa não tem jeito. Mas quando você declara que Deus já fez e que Ele é o mesmo, que Ele continua fazendo, você está repreendendo toda a ação do inimigo sobre aquela causa que você está intercedendo. Todo livramento, toda cura, todas as bênçãos recebidas se tornam uma carta de direito. O inimigo já perdeu uma vez e ele vai perder novamente, porque o testemunho de Deus é eterno. Nós não somos vítimas das circunstâncias, mas nós somos portadoras da prova viva do poder de Deus. Olha que coisa tremenda. O nosso testemunho não só nos sustenta, mas ele sustenta também o avanço do reino. Ou seja, através do nosso testemunho, outras vidas são tocadas. E a gente não dá importância para o testemunho muitas vezes, né? A gente acha que não é importante, a gente prefere guardar só para a gente. Mas quando a gente começa a anunciar o testemunho daquilo que Deus fez, o inimigo recua. Porque ele sabe, ele tem que reconhecer que Deus ganhou aquela batalha, que Deus exerceu o poder dele, que Deus interveio numa circunstância que julgavam impossível. Então, o nosso testemunho tem que ser usado como uma arma espiritual nas nossas orações, na nossa igreja e na nossa vida pessoal. É um testemunho poderoso de ataque contra as forças espirituais do mal. Segunda arma que nós vamos estudar hoje, tremenda, que eu também nem sabia que isso aqui era uma arma espiritual. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Qual é a segunda arma poderosa que Deus nos capacita para usarmos nas nossas batalhas? Ela é a obediência. Quando nós falamos de obediência, nós falamos de uma arma espiritual estratégica. Trata-se de um ato de alinhamento que abre as comportas dos céus e ativa o poder de Deus em nós. E a obediência fecha brechas. Nós obedecemos não por medo, mas nós obedecemos por fé. Não por obrigação, mas por reconhecimento de que os planos de Deus são melhores que os nossos. A obediência, ela nos posiciona como aliados do Senhor. Enquanto a desobediência cria brechas em nossas vidas, a obediência fecha as portas para o maligno. Ela ativa as promessas de bênção. A obediência gera autoridade real no reino espiritual. É a submissão voluntária a Deus que nos leva a uma posição de influência espiritual. Ou seja, a obediência é uma submissão voluntária a Deus. Um exemplo de obediência, na Bíblia tem muitos exemplos de obediência. Um deles está lá em Gênesis capítulo 22, a partir do 1º versículo até o 18. Deus testou Abraão com uma ordem aparentemente impossível. Sacrificar o único herdeiro que ele tinha, né? Que Deus falou que através de Isaac ia formar uma descendência para Abraão. E Abraão obedeceu sem questionar. Ele subiu ao monte, ele preparou o altar, ele preparou a lenha, ele estendeu a mão para sacrificar o próprio filho.
E nessa hora Deus interveio. Mas ele foi obediente. Não só a vida de Isaac foi poupada, mas Deus jurou multiplicar a descendência de Abraão por causa daquele ato. A obediência destrava promessas. Isso é importante a gente gravar. A obediência destrava promessas. Lá em Mateus, no capítulo 26, eu estou correndo, né? Eu me empolgo, eu vou falando rápido. Lá em Mateus, no capítulo 26, está Jesus no Getsemane, né? E Jesus enfrentou a maior batalha espiritual que alguém poderia enfrentar. E o que ele falou nesse momento de batalha? Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ele obedeceu, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E a obediência na cruz, a obediência de Jesus na cruz, destravou a salvação para toda a humanidade. Toda a humanidade foi abençoada por causa da sua obediência. O que parecia uma derrota a olhos humanos foi a maior vitória da história da humanidade. Então, através da obediência de Jesus, aconteceu a maior vitória que o mundo poderia ter, que foi o sacrifício do Cordeiro. Outro exemplo de obediência na Bíblia está lá em Josué, no capítulo 3, do 1 ao 17, quando os israelitas vão atravessar o Rio Jordão. Deus manda os sacerdotes que carregavam a arca entrar no rio. O rio estava cheio. E Deus manda os sacerdotes entrarem com a arca no rio. E eles obedeceram. E quando eles obedeceram, as águas se abriram e todo o povo pôde passar pelo rio aos pés secos, né? Então, a obediência de poucos, a obediência dos sacerdotes, destravou a conquista de uma nação inteira. Então, a nossa obediência pode abrir caminhos para muitos, principalmente para a nossa família. A obediência de um alcança muitos. A obediência de Jesus abençoou toda a humanidade. A obediência dos sacerdotes abençoou toda uma nação. E o que acontece no mundo espiritual quando a gente obedece a Deus? Quando a gente se rende àquilo que Deus fala, quando a gente se rende à vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Porque tem coisas que é fácil obedecer, mas tem coisas, amadas, que para obedecer gera um sacrifício. Eu passei por situações assim, e eu falei, eu não consigo, mas eu preciso, mas eu não consigo. E depois que eu venci aquilo lá, eu falei, nossa, é tão fácil obedecer a Deus, se eu soubesse eu já estava obedecendo antes. Mas eu não sabia que ia ser tão fácil. Sabe, questões bobas do dia a dia, como insubmissão, como, sabe, uma tensão, alguma coisa que você tem que abrir mão do teu direito, ou do teu ego, ou do teu orgulho. E é tão fácil você obedecer a Deus, e depois que você obedece, que você vê, nossa, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Tem muitos exemplos para contar a respeito disso. E quando nós escolhemos obedecer, o mundo espiritual se move, o inimigo é expulso, porque lá em Tiago 4 fala, a submissão a Deus precede a resistência ao diabo, e quando nós resistimos ao diabo, ele foge. Então por que o diabo foge? Por causa da obediência. Olha que coisa tremenda, a obediência remove a autoridade do inimigo sobre as nossas vidas, as brechas espirituais são fechadas. E como intercessores, nós temos que usar a obediência como a base da nossa guerra espiritual. Ela deve ser diária e intencional. A obediência tem que ser algo intencional, tem que ser algo diário, tem que ser algo constante. Por quê? Para manter essa arma ativa nas nossas vidas, nós precisamos cortar práticas que abrem brechas, identificar pecados ocultos, amargura, falta de perdão, fofoca, mentira, insubmissão, ou mesmo, queridas, negligenciar o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa, isso aí é tão profundo, eu estava meditando a respeito disso.
Nós fomos chamados para termos comunhão com Deus. Nós não fomos chamados para seguir uma igreja, para pertencer a uma igreja ou fazer parte do coletivo. Nós fomos chamados, isso tudo faz parte das nossas vidas, mas nós fomos chamados para termos comunhão com Deus. Fomos chamados para termos um relacionamento com Deus. E quando nós negligenciamos essa nossa comunhão, essa nossa afinidade, esse nosso buscar mais de Deus nas nossas vidas, nós estamos desobedecendo ao nosso chamado. Nós somos negligentes ao nosso chamado. E isso é um pecado. E isso também é uma brecha nas nossas vidas. Muitas vezes obedecer dói, perdoar, abrir mão do controle. Mas nós devemos perseverar, sabendo que o agir de Deus virá. E às vezes a obediência faz com que nós façamos algo que nós não queremos fazer. Às vezes Deus fala para a gente fazer alguma coisa que aos teus olhos pode parecer boba, mas a gente tem que desenvolver essa nossa intuição, que a gente pensa que é intuição e não é. É o Espírito Santo de Deus falando com a gente. E quando a gente negligencia coisas que para nós parecem bobagem, e tem outros testemunhos também, para contar que eu achava que era bobagem, mas através de algo que para mim era bobagem, Deus interveio e Deus edificou alguém. Então, quando nós nos submetemos a Deus, nós resistimos ao diabo. Isso torna a nossa oração mais eficaz. A obediência nos eleva a parceiros de Deus. Nossa maior arma não é um clamor alto, mas é um coração submisso a Deus. Então, a obediência como batalha espiritual, numa batalha espiritual, é um coração submisso a Deus. Seja feita a tua vontade. Obedece qualquer circunstância, mesmo que pareça loucura, nós devemos obedecer. E através dessa arma, a nossa intercessão se transforma em poder real. Porque nós não deixamos de nos sujeitar a Deus e ao seu querer em nossas vidas. Ou seja, nós, através da obediência, a gente está declarando: seja feita a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Outra arma espiritual. Tá aqui. Outra arma espiritual tremenda que nós temos e que Deus nos tem dado. E eu também não achava que era arma espiritual. É a unidade do corpo de Cristo. Unidade como arma espiritual. Gente, o inimigo é tão astuto e tão sem vergonha que às vezes ele quer fazer com que a gente pense que nós somos mais fortes sozinhos, com que a gente não precise de ninguém, com que a gente não precise de apoio, não precise de uma palavra de aconselhamento. Olha lá o que diz lá em Mateus 18, de 19 a 20. Também vos digo que se de 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce até a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que coisa tremenda é a unidade do corpo de Cristo. E eu não sabia, amados, mas a unidade do corpo de Cristo é uma arma espiritual sobre as nossas vidas e para que a gente possa usar. É uma arma espiritual coletiva. Então a unidade ela não é opcional para o povo de Deus. E ele transforma os indivíduos isolados em um exército coeso. Através da unidade, a igreja se transforma. Então nós devemos nos unir, não por conveniência, mas por obediência ao chamado de Deus. A unidade rompe as divisões que o inimigo usa para enfraquecer o povo de Deus. Olha que coisa forte. Quantas vezes você não sabe por que, nem do nada, começa a olhar para alguém e fala: ai, que pessoa chata. Ai, eu não gosto do jeito dela. Ai, eu não sei. Ai, será que ela está falando de mim? Então vem setas sobre as nossas vidas, malignas.
E através da unidade, Deus quebra essas setas. Então, no mundo espiritual, a unidade funciona como uma muralha. Ela não só protege, mas ela também faz com que a gente avance e conquiste vitórias. Ninguém foi chamado como intercessor para viver isolado. Mas a unidade, ela é um poder de Deus através das nossas vidas. E a unidade, ela multiplica esse poder. Mateus 12, 25 está falando, o reino dividido não prevalece. Ou seja, uma igreja dividida, ela não vai prevalecer. Por isso que o inimigo tenta tanto contra a unidade do corpo de Deus. Por isso que o inimigo tenta tanto dividir, colocar, picuinhas e coisas entre o corpo de Cristo. E o inimigo semeia contendas para enfraquecer a igreja. Mas a nossa unidade derrota o inimigo. Nossa unidade é uma arma poderosa porque ela traz perseverança e a bênção de Deus, como está lá no Salmo 133. Ali ordena o Senhor a sua bênção, onde há união, Deus ordena a vida eterna. Alguns exemplos da Bíblia sobre união, unidade, do corpo. Lá na queda de Jericó, o povo enfrentava uma cidade fortificada, com muralhas que eram impossíveis de ser escaladas. E qual foi a estratégia que Deus deu para esse povo? Passar 6 voltas na muralha em silêncio, todo o povo em silêncio, 6 vezes rodeando a cidade. E no 7ª volta, no 7º dia, gritar e tocar as trombetas. Então a unidade em obediência gera terremotos espirituais quando nós nos movemos como um só corpo. Essa unidade fez com que as muralhas caíssem. Outro exemplo bíblico também está lá em Atos 4:23, da unidade da igreja primitiva. A unidade transformou o medo em poder, porque eles eram perseguidos. Mas através da unidade, olha o que está escrito lá em Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, através daquela unidade deles de perseverança em oração, eles puderam ser cheios do Espírito e anunciar com ousadia a palavra. Outro exemplo está lá em Atos 2, de 1 a 4. A unidade no Pentecoste. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo local. E por eles estarem todos reunidos no mesmo local, todos eles foram cheios do Espírito Santo. E essa unidade preparou o local para o derramar do Espírito Santo. E qual foi o resultado disso? Mais de 3.000 almas foram salvas naquele dia. Por quê? Por causa da unidade dos discípulos. A divisão teria bloqueado o mover de Deus, mas a unidade gerou salvação. Olha que coisa tremenda, a unidade do corpo como arma espiritual. Quando nós escolhemos a unidade, o mundo espiritual se transforma. Fortalezas inimigas desmoronam. Muros de divisão caem. Contendas, invejas são derrubadas quando a gente opta por uma opção. Estar unido ao corpo de Cristo. O Espírito Santo se manifesta intensamente, o inimigo é expulso, é confundido. E as bênçãos fluem coletivamente com a unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo, como arma espiritual. Na intercessão, queridas, não existe cada um por si. Na intercessão não existe cada um por si. A unidade deve ser uma arma capacitadora em todas as nossas batalhas espirituais. Por isso nós devemos sempre orar em concordância com os outros. Sempre ter alguém para estar compartilhando os nossos motivos de oração. Por quê? Porque quando 2 ou 3 concordarem a respeito de algo, ali será. Então Deus ordena essa unidade no corpo. Nós nos unimos por essa causa e declaramos juntos a vitória. Vocês estão entendendo? Então a unidade é uma arma nas nossas intercessões. Nós escolhemos perdoar e alinhar os nossos corações a Cristo. Isso fortalece o corpo. Quando há unidade na igreja, o corpo todo é fortalecido. E a unidade nos eleva de guerreiros solitários a um exército invencível.
Nós não somos guerreiros solitários, nós pertencemos a um corpo, nós fazemos parte de um exército, e quando nós nos unimos em intercessão por uma causa, gente, o diabo é confrontado e é derrotado. Nada nós conquistamos sozinhos, mas nos unimos para que o poder de Deus se manifeste em plenitude. E a nossa unidade é uma arma que transforma batalhas em portais da glória de Deus. Olha que coisa tremenda. A unidade é a maior arma de poder da intercessão. E a minha oração, amadas, é que o Senhor possa adestrar as nossas mãos com toda sorte de armas que nós temos conhecido e aprendido nesses últimos dias, contra todo e qualquer poder das trevas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Sabe, nós temos aprendido tantas armas já, e outras ainda vamos aprender. A eficácia do nome de Jesus, o poder e autoridade que há no sangue de Cristo, o louvor e adoração como armas de guerra, o testemunho das nossas vidas como arma para envergonhar a ação do maligno, a obediência e a unidade do corpo. São só algumas das armas que nós temos aprendido. E Deus deu muito mais armas para as nossas vidas, para que a gente esteja como? Aptas para guerrear no mundo espiritual. É isso que a gente está aprendendo. Mas eu não quero me envolver. Quando nós nos convertemos, nós já estamos numa batalha. Nós já entramos numa guerra. Então, se você não quiser se envolver, não tem como você ser vencedora. Não tem como nós sairmos vitoriosos dessa batalha. Mas só que o Senhor não nos põe numa batalha e nos larga lá. Ele nos adestra com armas poderosas que nós estamos aprendendo a usar para podermos sairmos vitoriosas em toda e qualquer batalha que venha sobre as nossas vidas. Amém? É isso daí por hoje. Um beijo grande para vocês. Que a gente possa usar as nossas armas com poder e autoridade. E nós vamos continuar aprendendo mais sobre armas espirituais. Que beijão para vocês. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem.